Entrevistas, saúde, educação, política, segurança, cultura e prestação de serviço. Cidade Live. Apresentação: Éder Xavier. Olá, muito bem. Está iniciando o programa Cidade Live. E hoje não, como sempre, nós trazemos convidados mais do que especialíssimos. Porque hoje nós recebemos um advogado competente, mas muito competente mesmo. Ele é especialista em direito imobiliário e direito civil. Está advogando há 18 anos. Atuando nas áreas do direito imobiliário, lógico, e direito civil, como já dissemos. Está morando na cidade de Embu-Guaçu. E tem o currículo dele é extenso, né? Mas a produção, senão o programa vai com o currículo dele, tanta coisa que esse é moço, mas já realizou bastante coisas, né? Já trabalhou como policial militar, secretário de trânsito, transporte, segurança pública, vereador, foi vereador na cidade do Embu-Guaçu, consultor de projetos em Brasília, é muito competente e meu amigo. Bem-vindo, doutor Alexandre Rainha. Rainha, será que ele é dono da... Tem como é que é lá? Tênis, né, Rainha? Vamos saber isso daqui a pouquinho. Bem-vindo, doutor Alexandre Rainha, ao programa Cidade Live. Muito obrigado, doutor Éder Xavier. Parabéns pela produção, parabéns pela iniciativa de levar ao ar tantas informações e me sinto muito honrado pelo convite. Dizer que é um prazer revê-lo e, em umas condições como essa, dando entrevista, melhor ainda. Você dá um prazer enorme para nós estar aqui no programa e para quem vai acompanhar o programa com as suas experiências, não é? Sem dúvida. Bom, uma das coisas que a produção deixou aqui para nós conversarmos é sobre os judeus sefarditas. Sefarditas, né? É. Mas vamos, antes disso, você passou por uma experiência agora que ela é marcante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, no país, no mundo. Eu penso, sabe, Rainha, que é natural ter os conflitos de gerações, pais, filhos, aqueles conflitos normais, não, claro. Nada aqui excepcional. Mas, por exemplo, hoje a tecnologia está tão avançada, né? E eu já sou de um tempo que não está tanta habilidade. Então, há alguns conflitos. Mas me parece que não é só conflitos de geração que está acontecendo no mundo hoje. É uma situação assim de perturbação, parece que mundial. O planeta passa sem teoria de conspiração, nada disso. As pessoas estão bem diferentes, muito tensas, talvez, sem muita esperança nas autoridades, nos poderes, né, de maneira geral. E aí você passa por uma experiência, uma experiência que pode dar esperança para muitas pessoas, por exemplo, da cidade de Embu-Guaçu. Por quê? Porque ele foi candidato a prefeito na cidade do Embu-Guaçu. Sim. E não foi eleito. Como é que você recebe isso? Qual a experiência? Do que você tirou sobre essa experiência? Foi vereador, candidato a prefeito, não foi eleito. Como você entende uma situação dessa? O que é? É derrota? Não, eu não entendo como derrota, eu vejo até faz parte da democracia. Um tem que ganhar, os outros têm que sucumbir, têm que perder. É claro que isso demonstra a democracia no sentido da livre escolha, que é o direito de voto que nós, cidadãos brasileiros, temos. Lá em Embu-Guaçu, a surpresa, falar coisa rápida para quem não conhece Embu-Guaçu. Embu-Guaçu é uma cidade da Grande São Paulo, na região metropolitana, perto ali de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, ao longo da BR-116. E ela é uma cidade com aproximadamente 72 mil habitantes, uma cidade que tem as suas dificuldades, como uma cidade distante logisticamente das grandes rodovias, mas que tem um ar maravilhoso, é uma cidade 100% mananciais e um povo muito bom. Um povo que é humilde, trabalhador, mas que na sua grande maioria precisa trabalhar fora, porque a cidade acaba sendo uma cidade com poucas opções de trabalho, enfim. E por conta disso, visando uma melhoria,
nós nos apresentamos, né, nos voluntariamos num partido para disputar as eleições. Perdemos as eleições, mas sou muito grato aqui pelos votos que obtive, as pessoas que confiaram seu voto no nosso projeto. E eu não encaro como uma derrota, não, Éder. Não encaro porque eu vejo que todo concurso, todo pleito que você participa, as pessoas identificam muito vitória como alcançar o objetivo final. Mas a gente não pode se esquecer que mesmo que você não alcance o objetivo final, ao longo dessa caminhada, você obtém muitas experiências, e essas experiências podem te agregar mais vitórias do que às vezes aquela que você busca num primeiro momento. Então, para mim, foi muito gratificante. Nós colocamos vários projetos para a cidade. Desejo toda a sorte do mundo, né, ao prefeito eleito, e que ele faça cumprir com o seu plano de governo aquilo que ele apresentou, que o elegeu na cidade de Bugaçu, mas fico muito satisfeito por ter tido a oportunidade de participar desse pleito eleitoral e ter os votos que eu tive, então sou muito grato. É mais uma experiência no currículo para nós. Você fala muito bem mesmo, porque às vezes nós temos uma meta, um objetivo, e o nosso trabalho não acaba redundando ou levando aquilo que nós imaginávamos quando iniciamos uma corrida, um trabalho. E aí, muitas vezes, nós não ficamos assim tão... ficamos tristes, né? Tal. Vejo você forte, com energia e com sinceridade, né? Porque tem as pessoas que querem camuflar o sentimento, mas nós conversamos também antes do programa, vejo você forte. E é verdade, o que você disse aí, eu também concordo perfeitamente. Acho que quem está nos acompanhando sabe que às vezes não dá como a gente quer certas coisas, mas aquilo abre portas para outras realizações, né? E normalmente, para que nós possamos cumprir as missões que nós viemos na Terra cumprir, né? Que é estar próximo, fazer o bem e tal. Isso você carregou para a tua vida, para a tua existência, muitas experiências, certamente, tá certo. Muito bem. Como está aqui, eu tinha falado, judeus sefarditas. Judeus sefarditas. Então, por quê? O que você tem a ver? Como é o judeu? Como é que é isso? Judeu é o povo de Israel, é Israel. Começa lá na Bíblia em Abraão, não é? Abraão, Isaac, Jacó. E tem toda a história, né? O Velho Testamento é a história do... Você me corrija aí. Claro. É a história do povo judeu. Então, o que é que é? É porque você tem alguma religião judaica? É porque você tem alguma descendência? Por que está escrito aqui isso aqui para mim conversar com você? Vamos lá. É porque eu sou descendente de judeus. E por que sefarditas? Esses sefarditas é o termo utilizado para aqueles judeus que migraram na região da Península Ibérica. Então, a Espanha, posteriormente Portugal, e esses depois, por volta de meados do século XV, com a retomada do Tribunal de Inquisição, né, pelo governo da Espanha, e depois com a anuência do governo de Portugal, esses brasileiros, esses judeus, né, descendentes de judeus, eles migraram, muitos deles vieram para o Brasil, e boa parte deles se situaram em Minas Gerais, na parte do Nordeste brasileiro, inclusive. E eu sou descendente dos judeus que migraram para Minas Gerais. Fiz o meu levantamento genealógico, tive a oportunidade de estar em Israel já por 6 vezes. E numa dessas minhas viagens eu conheci um genealogista e ele me auxiliou na obtenção de todos os documentos. Então os judeus sefarditas são aqueles que efetivamente descendem dos judeus que vieram da Península Ibérica e foram, de uma certa forma, expulsos, né, de Portugal e Espanha por causa do Tribunal de Inquisição. Uhum. E aí, de que parte de Minas você parece... A tua região é Minas? Minas, Muzambinho, Teófilo Otoni. Na verdade, os meus antepassados diretos, eles são fundadores da cidade de Muzambinho. Pedro Alcântara Magalhães, Rodrigo Alcântara Magalhães, são meus avós diretos. Uhum. E eu sou neto, né? Filho, neto de judeu. A minha mãe também tem essa descendência. E isso foi interessante, que uma pesquisa interessante de uma senhora chamada Anita Novinsky, é uma historiadora da USP, e ela fez um levantamento muito profundo sobre essa questão da descendência judaica do povo brasileiro.
Então estima-se que mais de 60% da população, é claro que nem todos conseguem comprovar a sua genealogia através de documentos, mas 60% da população do Brasil, ela é de judeus descendentes. De judeus. Até porque na colonização, justamente foi no período da colonização do Brasil, por Portugal, foi quando houve essa imigração. Muitos deles, para não morrerem, né, ou não sofrerem pelo Tribunal da Inquisição, eles vieram para o Brasil, mandado pelo rei de Portugal, e automaticamente começaram com as capitanias hereditárias, dentre eles, por exemplo, Martim Afonso de Souza, e outros que começaram então a explorar. Os bandeirantes, por exemplo, nós temos boa parte dos bandeirantes, eles também eram ligados aos judeus, porque eles vinham justamente para explorar a terra, e através disso Portugal fazia a colonização. Foi quando, infelizmente também, eles vieram para cá para ter uma tranquilidade com relação à liberdade de religião, mas a Inquisição acabou se instalando também no Brasil. Então foram tempos difíceis, mas que eu falo assim com muito orgulho que eu faço parte disso. Não só faço parte, como busquei a minha descendência e já dei entrada, inclusive. Existe um processo, houve uma retratação dos governos da Espanha e do governo de Portugal. E eles, então, para reparar esse erro, porque eles entendem que os judeus que contribuíram muito na formação no reino da Espanha, no reino de Portugal, eles foram injustiçados quando foram expulsos e se não tivessem sido expulsos ou perseguidos, estariam talvez em Portugal e Espanha, e portanto eles fazem jus, têm direito à cidadania portuguesa. E desde 2015, então, eles reconheceram isso através de uma lei que foi regulamentada por um decreto, a Lei 1/2013, e o decreto é o 10/2015, que dá a nacionalidade portuguesa para qualquer judeu que comprovar ser descendente dos sefarditas. Nossa, que bom. Olha, você que está acompanhando o programa aí, tem às vezes um parente, um amigo, alguma coisa, precisaria consultar o doutor Alexandre Rainha, porque você está, como nós antes do café, está especializado aí nessa situação. Então, quer dizer que então existe uma lei que dá direito à cidadania portuguesa, sim, e que tem algo a ver com os judeus sefarditas, tudo como você explicou. É uma lei específica, doutor. Ela foi feita justamente como reparação desse erro, reconhecido inclusive pela Igreja Católica e pelo governo português, como um erro histórico, né? Um erro que precisa ser retratado. E a forma de reparação disso é devolvendo a nacionalidade portuguesa. E interessante que independe do número de gerações. Você pode ser 11º, 14º neto de judeu, se você comprovar que um dos seus antepassados eles têm alguma ligação com os judeus sefarditas, os chamados cristãos novos, né? Que eles foram os judeus forçados à conversão. Você faz jus, então, a essa nacionalidade portuguesa, que, diga-se de passagem, é bem menos complexa a obtenção dela do que a normal, né? Pelas vias normais. Pelas vias normais. Nossa, mas então eu quero deixar bem claro, essa parte foi importante mesmo. Quer dizer, então, acho que está bem claro. Judeu sefardita tem lei, tem um amparo jurídico legal para ter a cidadania portuguesa. Tem. Só falar com o doutor Alexandre Rainha para você, porque, olha, até pode ser com a outra geração, quer dizer, 10ª lá. Sim, não tem limite. Se você tiver o 20º avô, por exemplo, e existem hoje todo um trabalho especializado para o levantamento disso, né? Você consegue levantar, por exemplo, né, no Museu do Tombo, em Lisboa, você tem lá o livro da Inquisição. Então lá está, por exemplo, todos que passaram pelo Tribunal de Inquisição e os nomes desses que passaram por lá e foram, de uma certa forma, vítimas do Tribunal de Inquisição. Já é um primeiro passo importantíssimo para você comprovar de lá para cá a sua descendência e a partir daí você obter a cidadania portuguesa. Lembrando que antes da cidadania portuguesa é conditio sine qua non, ou seja, é uma condição essencial que você obtenha primeiro a certificação pela comunidade israelita de Lisboa ou do Porto, uma das comunidades ortodoxas lá de Portugal. Eu fui certificado pela comunidade israelita de Lisboa, né?
E aí vem um certificado, e esse certificado dispõe que você descende dos judeus, sefarditas, etc., tal, conforme vasta, né, documentação apresentada, e depois você dá entrada no Conservatório de Portugal, onde você vai então obter a nacionalidade portuguesa. Mas é um caminho assim fantástico para quem quer de repente obter a cidadania e repassá-la aos filhos e poder, de repente, até buscar novos ares na Europa. Sabe que Portugal faz parte da Comunidade Europeia, consequentemente vai se abrir as portas, vão se abrir as portas no continente europeu. Nossa, olha aqui, eu acho que nós vamos parar um pouquinho o programa, porque quando nós conversamos antes, você passou, assim, agora você tem mais detalhes, me entusiasmou. Meu avô era português. Poxa, vamos parar o programa, vamos conversar. Bora lá. Eu vou contratar você para me arrumar. Quem sabe eu vou ter essa cidadania aí. Com certeza. Não, mas vamos continuar o programa. Depois do programa vamos conversar isso. Sem dúvida. Bom, então você já falou como é que foi essa situação eu quero sefardita, né? Sefardita. Muito bem. Por que os judeus usam aquele, vamos falar assim, chapeuzinho aqui? Eu não sei se eu falar chapeuzinho, não estou ofendendo. Não, imagina. Acho que não, né? O nome é kippah. 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 O kippah, ele não é um mandamento da Torá. A Torá, esclarecendo, né? O objetivo não é o proselitismo aqui, mas eu acho que culturalmente é importante. Culturalmente, porque o judaísmo não é especificamente uma religião, é um modo de viver, é um modo de vida. Né? Porque você tem, por exemplo, uma dieta kosher, que você tem uma alimentação diferenciada, você tem a observância de um dia da semana, do Shabat, onde você, isso sim, um mandamento da Torá, né? E quando eu falo Torá, eu estou falando justamente dos 5 livros escritos por Moshe, o profeta Moisés, que foi quem recebeu as tábuas dos mandamentos, né? E toda a Torá no alto do Monte Sinai, que eu tive a oportunidade de conhecer. Estive no Monte Sinai. Aliás, para acessá-lo, fica no Egito. 6 vezes você já foi para Israel? 6 vezes. Você gosta de ir para Israel, hein? Só não fui esse ano por causa da pandemia. Confesso que já estou com saudades. Mas e aí, consequentemente, nós temos a kippah, ela é uma interpretação rabínica. E é um símbolo de submissão a Deus. Porque quando você coloca a kippah, quando o judeu ele usa a kippah, ele está dizendo que a pessoa dele vai até aquele ponto e acima dele o Eterno o acompanha. Ou seja, em todas as suas decisões, em todos os seus passos e em todos os seus momentos, ele reconhece a presença do Eterno, de Deus, na sua vida através daquela kippah. É um símbolo de respeito do judeu e da presença de Deus e da submissão a ele. Muito bem, muito bem. Bom, agora, rainha, eu fiz uma brincadeirinha no começo do programa, porque eu me lembro que tinha, não sei se tem ainda, um tênis, alguma coisa, rainha. Era meio carinho para comprar, né? Mas o tênis bom. Tênis bom. Como que é a história de... Por que rainha? Como é que é isso? Pois é, o sobrenome porque rainha... você já fez a tua genealogia? Sim. O sobrenome rainha, ele é português. Ele é de Lisboa também. Mas engraçado, não foi por ele que eu obtive a cidadania. A certificação. Foi pela minha mãe. E o senhor sabe que ao longo dos registros, né? Por exemplo, meu pai era extremamente conservador. Ele fez questão de colocar o sobrenome dele, né? Mas não colocou o da minha mãe. Ele me deu um nome composto, né? Alexandre Paulo, e deixou o Marques de lado, porque ele não quis colocar o da minha mãe, colocou rainha. E isso aconteceu há várias gerações. Então, ao longo dos anos, o fato de você não ter um sobrenome que vai te ligar lá na sua descendência judaica não significa dizer que você não é parente, que você não é descendente. Porque ao longo dos anos, dos casamentos, você vai se perdendo os sobrenomes. E o rainha é um sobrenome português, ele deriva de uma região de Portugal, ligada ali perto a Porto, aonde naqueles momentos, quando você existiam famílias que moravam muito próximo do palácio ali, e eles falavam então que eram os rainhas, porque morava perto do palácio da rainha, etc. E isso foi ao longo dos anos e chegou rainha até no meio do mato lá de Moguaçu, tem rainha. Muito bom, viu, essa história da rainha. Então, mas a questão do tênis, olha, se eu tenho alguma sociedade lá, alguma
alguma ação social, alguma ação dentro do contrato lá, eu desconheço, porque até hoje nunca recebi nenhum centavo pelo uso do nome, viu? Então eu te contrato para você me arranjar a cidadania e você me contrata para ver se você tem algumas ações. Negócio fechado, doutor. Aliás, vou estar em boas mãos, viu? Excelentes mãos. E vice-versa, né? Um competente advogado mesmo, muito dedicado. Muito obrigado. E objetivo, né? Porque nessa nossa profissão, quando tem... Bom, toda profissão tem lá isso e aquilo. Mas quando o advogado não é muito objetivo, você deixa tudo muito no ar, né? Depois cai na cabeça dele mesmo, ele passa a ser muito cobrado. E tenho conversado com você, vejo a tua objetividade. Sim, assim, dá certo, não dá, não dá. Eu acho que é por aí, não é a nossa profissão? A clareza das informações, né? Não estou nem questionando essa honestidade, mau caráter, não é por isso. Eu digo assim, na prática mesmo, uma coisa prática. Sim. Né? Tem de tudo, bons, maus, em todas as profissões. Sem dúvida. Mas o advogado, às vezes, tem que falar para o cliente claramente, porque às vezes quer pegar a causa, não sei o que lá, meu pensamento depois, né? 36 anos nessa atividade. E você já quase 20, né? E eu vejo a tua objetivo. Estou falando sobre ser objetivo com o cliente, né? Porque você pega e deixa muito no ar, o cliente fica esperando muito mais do que ele está pedindo, né? Depois te cobra, fica difícil, né? É bom, só que é assim. Né? A nossa linha de trabalho, eu acho que o bom advogado ele tem que ser muito claro com o seu cliente. Inclusive, o bom advogado é aquele que diz não para o seu cliente também. Né? Olha, não vai dar certo. Vamos, não, existem os riscos, você tem que ali pontuar quais são os riscos. Eu acho que quanto mais transparente e claro e objetivo é o relacionamento de um cliente com o seu advogado, menos problemas você vai ter no futuro. Eu acho que, infelizmente, como o senhor bem colocou, nós temos aí alguns colegas que eles acabam por aquela ansiedade ou por necessidade, às vezes, talvez, de ter um cliente ou de pegar um contrato, ele acaba iludindo o cliente com falsas ou pouquíssimas expectativas de êxito no final. E eu acho que esse não é o caminho. O bom profissional é aquele que faz a triagem do seu processo, chama o cliente, coloca todas as suas nuances, os seus riscos, e a partir daí ele estabelece um relacionamento muito sincero no sentido de que, olha, dá, não dá e ponto final. Eu acho que o caminho é esse. Verdade. Porque se eu sou um cliente, vou até você, doutor, olha, eu tenho esse e esse problema, e você fala as coisas genéricas só para mim assinar o contrato com você, fala, eu fico imaginando coisas, fico te cobrando coisas, mas você não falou, você não cria uma tensão que não leva, atrapalha mais, porque o advogado fica administrando a tensão do cliente que ele mesmo produziu no cliente, né? Mas ser objetivo. Bom, então vamos aqui agora numa coisa interessante. Nós falamos do Rainha, né? Sim. Rainha, da sua pessoa, do entrevistado. O seguinte, bom, na área pública você trabalhou. Trabalhei. Tá certo? Foi vereador. Antes de ser vereador, fui secretário. Secretário, vereador, coisa... A polícia também? Fui policial militar. Policial militar. São todas coisas públicas. Todas públicas. Tá. Depois nós falamos sobre, não uma religião, mas um modo de vida. Sim. Um modo de vida que é o modo judaico, pode falar assim? Claro. Judaico de viver. Sem dúvida. Não seria uma religião. E depois agora nós estamos conversando da profissão. Então nós temos, no primeiro início, a tua vida pública, né? Pública. Depois nós temos a atuação, também temos essa experiência que é pública aqui de ser candidato agora a prefeito, com pandemia, com todas... uma campanha completamente diferente das anteriores. Aí falamos do modo de viver, né? E agora estamos falando da profissão. Então, quantas experiências que você junta? Para dizer para você o seguinte, não é questão de religião, não é proselitismo, aqui o programa não tem. A verdade, o Cidade Live, ele pretende lançar assim, sementes, conversar num papo. Porque disso, por exemplo, o que nós conversamos hoje, por exemplo, né? Então você vê se tem os sefarditas, né? Alguém pode ser, às vezes chega a 10, 11 mil visualizações, o programa vai... Então, se tiver né? O programa já lançou uma semente que pode e tal. E com essa ideia dessa história da tua experiência pública, depois da tua experiência no aspecto de um modo de viver, né? E também nessa
na nossa profissão. Juntando esses três, faço a pergunta para você. Nós temos que ter fé, crer. Existe um poder, uma sabedoria, uma inteligência, na tua visão, juntando tudo isso, vivendo com o modo de viver judaico, e não é sustentando a tese religiosa de absolutamente nada, mas é um modo de viver. Né? Isso é mais íntimo, é mais do teu interior. Aquilo que é público, que você se expõe. Né? E a profissão, que parece que nós temos que juntar os dois, o contato público com as nossas experiências, que é a tua profissão. A profissão de advogado é mesmo uma profissão muito interessante, como todas, né? Sacerdócio. É sacerdócio mesmo. É. Então, porque o cliente entrega a vida na mão do advogado. Sem dúvida. Então, disso tudo, reitero, fico falando, você já captou, mas às vezes não estou conseguindo me comunicar muito com você aí, para você entender o que eu estou querendo trazer da experiência do Rainha. E é justamente isso. Nós temos que ter alguma crença, alguma fé, existe um poder, sabedoria, uma inteligência que governa as coisas no teu modo de vida, com todas as experiências tuas. O que você, como é que é? É assim, é muito simples, ou nós temos que ter uma preocupação? Quando você fala lá, kippah, coloca aqui, então tem aquelas coisas que nós temos aqui no cérebro, um lugar, lá tem um cristal lá, que não sei o que, tanta coisa. E aí você estava falando, eu estava pensando, coloca aqui, sente que está com Deus, né, sobre a soberania de Deus, como você também explicou. Então, o homem tem que ter a ligação com o invisível. Como é que é isso para poder sobreviver? É interessante, viu? Eu gostei da forma com que o senhor apresentou essa questão, porque ela é realmente muito abrangente, né? Bom, eu sou fruto de fé, né? Eu não só como pessoa respondendo, mas também como referencial para outras pessoas e referências de outras pessoas para comigo. A fé, ela é o firme fundamento lá das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? De modo que quando nós, por exemplo, estamos em momentos mais difíceis, é o momento que nós mais precisamos exercer a nossa fé. Aí, quando não se tem fé, nós temos que procurá-la, buscá-la. A pessoa que não acredita em nada, ela não vive. Não existe a possibilidade de alguém dizer, eu não acredito em nada. Ela não estaria viva. Até porque para ela se colocar em pé, ela está acreditando na força das suas pernas. Então ela crê em alguma coisa. Muito bem. Para ela, quando ela entra, por exemplo, num transporte público, ela acredita que aquele transporte vai levá-la a um determinado destino que ela precisa ir. Então ela está acreditando que aquele motorista vai ser o canal que ela precisa para fazê-la chegar até um determinado lugar. E a fé, num contexto muito mais profundo, é fundamental. O judaísmo ele ensina você a ter um relacionamento mais íntimo com este que nós chamamos de eterno, com Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, dos nossos patriarcas, o Deus de Israel, né? E esta relação, ela se desenvolve na medida com que você dialoga. É interessante que eu estava ouvindo um rabino e ele estava dizendo assim, como orar? E aquilo me chamou a atenção, porque não existe... É uma coisa interessante aí. É interessante como orar, né? Hoje, nos dias de hoje, orar... A gente está tão desacreditado de tudo, né? Como orar? Como orar? E ele começou dizendo o seguinte, e nós temos que avaliar a situação do sistema religioso num contexto. Porque assim como nós temos um grande descrédito com relação à política, infelizmente, por causa de atos isolados, não podemos aqui de forma alguma generalizar. Nós temos... Seria a parte pública que você viveu. A parte pública. Então, quer dizer, nós estamos decepcionados com essa coisa pública, com os dirigentes públicos, né, das coisas públicas. Isso gera o quê? A descrença... Então agora você está falando já no segundo, estamos indo bem. Meu pensamento, né? Sim. Agora você está falando do seu modo de viver, tá? Exatamente. E porque... a nossa profissão de advogado que está aí no meio disso tudo. No meio disso tudo. Então como orar? Orar, nós podemos fazer o seguinte, esse rabino ele fez uma explicação muito peculiar. Ele disse assim, ninguém ora a Deus, né, sem desenvolver com ele, por exemplo, um relacionamento. Eu só estou aqui hoje, né, a convite do Senhor,
participando desse programa, dessa entrevista, porque nós tivemos um relacionamento anterior. E hoje, o que nós estamos fazendo, a nossa oratória praticada aqui durante esse tempo de entrevista, é fruto de um relacionamento anterior. E assim também é com Deus. O que eu vou pedir, o que eu vou experimentar, o que eu vou passar a acreditar, ele tem que ser antecedido por uma experiência com ele, por um relacionamento. E hoje a pessoa, para se relacionar com Deus, ela precisa deixar de lado os intermediadores da fé, as pessoas que querem oferecer atalho. Nós não precisamos de atalho para conversar com Deus. Então, o próprio Yeshua, né, Jesus, quando ele foi indagado como eu devo orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso de uma forma muito objetiva, como advogados que somos. Ele disse exatamente em poucas palavras, ele engrandeceu ao Pai, ele tratou das suas necessidades, disse que a confiança dele é na terra e no céu. Enfim, ele em poucas palavras disse, a oração modelo é essa. E mais do que isso, ele ainda orientou, falou, quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala ao teu pai que ele te escuta. Amém. O que ele quis dizer com isso? Você não precisa de intermediadores que vão facilitar o seu diálogo com Deus. Precisamos sim de orientadores, de pessoas que nos ensinam as escrituras, que nos ensinam como dialogar, por exemplo, como orar. Agora, a oração é a coisa mais sincera e mais objetiva que você pode ter com o Pai. Quanto mais objetiva, mais sincera e mais secreta, maiores são as chances de ele te ouvir e de ele te responder. Por isso, como orar? Ora secretamente. Entra no teu quarto, desenvolve um relacionamento com Deus, procura se aproximar do que Deus se agrada, do que ele não se agrada. O judeu, ele cumpre a Torá no sentido de fazer aquilo que o Eterno se agrada. Por quê? Porque eu agradando ao Pai, qual é o pai que, estando agradado do filho, não vai lhe retribuir com bons presentes ou com boas recompensas? Então, por isso que o povo judeu é tão abençoado no mundo, porque eles têm isso. Existe uma coisa que chama-se tzedakah, que é caridade. A caridade, o amor fraternal, a fazer o bem para as pessoas sem se expor, sem precisar ser notado ou visto por isso. Isso atrai para você muito retorno, muita recompensa da parte de Deus. Eu acho que orar é isso, é você estabelecer um relacionamento com Deus e, mais claro e objetivo possível, ser sincero no secreto do seu quarto, falar com ele, ele vai te ouvir. E é lógico, a descrença ela vem a partir do momento em que você tem decepção. Então, quando você é decepcionado na vida pública, qual que é o papel do eleitor decepcionado? Voltando aqui na tríade que o senhor fez. O eleitor decepcionado, a primeira coisa que ele faz é falar, não vou votar em ninguém, prefiro pagar a multa. Ele está evitando se relacionar com algo que vai influenciar na vida dele diretamente. E a abstenção nas eleições foram enormes. E não só por conta da pandemia, por causa da decepção. Então, quando a pessoa diz assim, eu estou desacreditado de tudo e de todos, e ele se fecha e não dialoga e não procura se aproximar e se omite às vezes, ele vai continuar sofrendo e permitindo que as pessoas ao redor dele decidam o seu futuro. É o que acontece. É você chegar num restaurante, não fazer o seu pedido, deixar que outro peça por você e quando chegar o alimento para a mesa você vai ter que comer porque você teve a oportunidade de escolher, mas não escolheu. O outro escolheu por você. Nossa, muito bom mesmo. Olha, você vê, e nós não tratamos, que coisa, né? Você não tratou aqui de religião, modo de viver. Sim. Esperar em Deus. Eu vou lá para o meu quarto, fecho a portinha lá, deito lá bem quietinho, ou ajoelho, cada um com a sua, e falo com Deus, né? Falar com Deus, com sinceridade, né? Com sinceridade. Muito bem, mas muito bem mesmo. Muito Você sabe, doutor Éder, o próprio Jesus, né? É bom também fazer um parêntese em relação a isso. Existe no judaísmo os segmentos. O judaísmo messiânico, o judaísmo ortodoxo, o judaísmo liberal, que são segmentos. O judeu ortodoxo, ele aguarda a vinda do Mashiach, que é do Messias. Então, de uma certa forma, mesmo Jesus tendo sido um judeu, tendo cumprido toda a lei, tendo feito e participado de todas as festas judaicas religiosas,
ele não foi reconhecido pelos judeus ortodoxos, pelos judeus, como o Messias, né? Mas nós, e eu me incluo nisso, eu sou messiânico. Então, para mim, Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus, Jesus, um nome grego, Yeshua é um nome hebraico, mas que se refere exatamente à mesma pessoa. Ele é sim o Messias, é o Filho de Deus, é a manifestação de Deus. Então eu tenho comigo que Jesus, o Messias já se revelou. E essa corrente do judaísmo hoje está em ascensão, principalmente não só no Brasil, mas no mundo todo. Então boa parte dos judeus já estão acreditando que Jesus realmente é o Messias. E ele deixou de uma forma muito didática como se relacionar. Primeiro ele deu esse conselho maravilhoso de entrar no seu quarto e falar em secreto. Segundo, ele ensinou uma oração modelo que qualquer criancinha hoje aprende e é um modo muito rico de se relacionar com o Pai. E terceiro, ele conversava com o público na linguagem que o povo lhe entendia. Se era por parábolas, falava por parábolas. Se falava pescadores, falava de pesca. Se falava de terra, para camponeses, falava de terra. Quando ia na sinagoga, falava como doutor. Então, eu acho que o poder da comunicação, e é isso que o seu programa oferece para as pessoas, é você fazer-se compreender na linguagem que as pessoas lhe entendem. E na medida que você se comunica dessa forma, você passa os mesmos ensinamentos para um camponês, para um pescador e para doutores. Todos eles vão entender a mensagem na linguagem apropriada. Eu acho que é. Muito bem, Jesus. O leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá. O príncipe da paz. Da paz. Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. Nossa fé. Eu lembrei agora, e estamos no final do programa. O tempo, né? O tempo passa. O tempo voa, né? Eu acho que quando o bate-papo é bom. Eu brinco que o tempo voa. Voa é mais rápido do que voar. É muito rápido. É muito rápido. E então estava lembrando, viu, Rainha? O Saulo, um cantor, né? Não era numa época hoje, tem tanta coisa gospel aí que eu não entendo bem, mas tudo bem, não é esse o caso. Conheci o cantor Saulo. E, rapaz, ele cantava assim, algemado por um peso. Ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Aquele fardo pesado, não né? Sou mais como era. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ei, Saulo! Olha, eu não sei onde você anda, não sei se você está lá no céu, mas um abração para você, como eu me emocionei com isso. Quando Jesus toca, né? E nós somos tocados hoje pela tua palavra de fé, de esperança. E olha, nós não ensaiamos nada pois disso. Pois é, no improviso, hein? Você não ficou muito bom. Não teve mixagem. Não tem nada. Pega o espírito, dá vontade de dizer que foi um programa maravilhoso. Que bom. Que Deus esteve conosco, estará sempre conosco. Não é um programa nunca teve na Cidade Live uma situação de falar não acho que nós falamos sobre religião, nem defendemos modo de vida, esperança e fé. Alexandre Rainha, muito obrigado por você estar junto conosco aqui. Você vai ter que voltar para nós falarmos outras coisas interessantes. Quem sabe num programa para falar mesmo sobre só fé. Pois assim, de repente desperta o interesse de outros telespectadores. Né? Então você sabe que eu também tenho lido um pouquinho a Bíblia durante muitos anos e tal, e eu me interesso muito... O senhor está sendo modesto, o senhor é estudioso. O tabernáculo, sabe? Eu gosto, vamos quem sabe um dia falar com a produção, falar sobre o tabernáculo, né? Sobre o primeiro, segundo templo. O segundo templo, né? Os primeiros mandamentos, depois da quebra das tábuas. Sem dúvida. Vamos assuntos interessantes. Pedir, olha, então fica aí um rogo, um pedido meu à direção da Cidade Live, da TV, com o Alexandre e Rainha vir um dia para nós conversarmos, porque tem muitas informações, não para nós deitarmos sabedoria, conhecimento, não é isso, mas para ver que a coisa não é assim tão simples, né? Sem dúvida. Tem muitas coisas que podem nos estimular a crer, porque esse Deus não é assim uma simples coisa, que uma religião, uma fala só.
há muita profundidade, né? Mas tudo bem, ficamos. Muito obrigado pela tua presença Eu que aqui, agradeço. as tuas palavras, agradeço a você que tem nos acompanhando até agora. E aqui, aí até você despedindo do programa. Claro, doutor Éder, eu quero agradecer muito. Olha, o bate-papo foi maravilhoso. Espero aí ter correspondido às expectativas. Superou. E aproveitar e quero pedir aqui como nós falamos aí, parte do assunto foi sobre o judaísmo, existe uma bênção, que é uma bênção em hebraico, proclamada, que é a bênção araônica. Na Bíblia, ela está escrita: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em hebraico, ela é Yevarechecha Adonai Veishmerecha. Yair Adonai Panavelecha Viruneka. Issa Adonai Panavelecha Leiasen Verha Shalom. Muito obrigado pela participação. Nossa, e com essa emocionante. bênção eu me despeço aí do programa. Me causou uma emoção muito grande. E a você, espero que consiga também captar toda essa energia que o Rainha Alexandre, doutor, advogado Alexandre Rainha, nos passou aqui. Mas estou muito feliz com o programa, espero que também você faça parte dessa felicidade, desse prazer de ouvir coisas tão importantes para a nossa existência terrena. Muito obrigado por acompanhar o programa Cidade Live. Continue sempre conosco, nós estamos semeando coisas com as das melhores intenções. Ainda dá para acreditar em alguma coisa, que assim seja, viu? Obrigado, um abração para você que nos acompanhou.